Muito bem, pessoal. Dando então seguimento ao nosso exemplo, vamos agora criar uma interface para representarmos o que é um pet shop sob as nossas perspectivas. Então, vamos clicar em Projetos, botão direito do mouse, Novo, e vou selecionar aqui Interface Java. Vamos colocar um nome para essa interface, por exemplo, Pet Shop, e vou finalizar. Então aqui nós vamos especificar todos os métodos que nós entendemos que um pet shop deve possuir obrigatoriamente falando. Bom, o primeiro deles será um public boolean receber animal. Então todo pet shop precisa receber um animal. De que forma que ele vai fazer isso? Ele vai fazê-lo recebendo aqui animal, animal. Ok? Muito bem. Segundo método que nós entendemos que todos os pet shops devem possuir é um public void alimentar animais. Então, ele precisa ser capaz de alimentar todos os animais e com uma determinada quantidade de comida. Bom, além disso, nós vamos criar também mais outros dois métodos, sendo eles public void brincar com animais, recebendo aqui então um double distância, e vamos criar também um public void passear com animais, recebendo então um double distância também. Muito bem. E para fecharmos aqui essa nossa interface, eu vou criar um último método, que é um public void assustar animal. E vamos colocar aqui um double. Opa. Também um double distância, ok? Muito bem. Somente aproveitando aqui, fazendo uma referência com o Java 8, pessoal, lembrem-se que no Java as interfaces, elas a princípio não têm corpo, né? Seria como se elas fossem todos métodos abstratos, tá certo? Assim como lá na classe abstrata. No entanto, a partir do Java 8, é possível você também criar métodos que tenham corpo, tá certo? Então, seria possível aqui eu declarar um public default e colocar aqui uma descrição qualquer, implementar um método qualquer, tá? Então eu poderia simplesmente colocar aqui public default void imprimir algo e aqui implementar alguma coisa, tá? System.out.println, por exemplo, teste. Tá certo? Então essa novidade do Java 8 aqui nos traz como possibilidade a criação de um método default, tá certo? Eu vou deixar aqui só para lembrarmos, mas vamos voltar aqui para o nosso exemplo, tá certo? Bom, então eu já tenho uma interface Pet Shop criada, a partir dela então agora eu já posso criar realmente uma classe Pet Shop, e aí ela vai ter que respeitar o protocolo daquela classe. Então vamos criar aqui Pet Shop ABC, vou finalizar. E vamos lá, public class pet shop, ABC extends pet shop. Opa, perdão. Implements, não estamos lidando mais com herança, agora é a implementação de uma interface. Implements pet shop. Muito bem, quando fizermos isso, a nossa classe vai acusar um erro. Se quiserem aqui utilizar o assistente do NetBeans, basta clicar na lâmpada e mandar ele implementar todos os métodos abstratos, tá certo? Bom, ele trouxe aqui um assistente perguntando o que nós queremos implementar. O método que é default está aqui, inclusive com uma coloração diferente, significando que ele sim tem um corpo, ele não é abstrato.
mas não vou marcá-lo e vou pedir a geração. Vejam só, o NetBeans já trouxe para cá todos os métodos que nós precisamos implementar. Eu vou apenas excluir essa linha central para que nós possamos implementar cada um deles e então vamos começar aqui com a implementação da nossa classe. Bom, primeira coisa é, todo pet shop ele tem que ter um grupo de animais. Então, por esse motivo, eu vou criar um vetor de animais aqui em cima. Além disso, eu quero controlar quantos animais eu tenho no meu pet shop. Então, vou colocar aqui int count animais. E vou deixar aqui devidamente criado, tá? Muito bem. Além disso, vamos criar um método construtor, que é o public pet shop. Esse public pet shop ele pode inicializar as duas variáveis, mas vamos pensar que um pet shop, quando abre, ele não tem animal algum, ele apenas tem uma capacidade, tá certo? Essa capacidade basicamente vai alimentar vai alimentar o count animais. Não. Na verdade, ele vai inicializar o nosso vetor ali interno, tá? Porque lá em cima nós só criamos o vetor, nós não declaramos o tamanho dele. Então aqui eu preciso dizer qual é o tamanho do vetor. Então, a capacidade do nosso pet shop é essa que está aqui criada. Vamos aproveitar e corrigir o nome do construtor, certo? Pet shop ABC. Muito bem. E além disso, this.countAnimais, esse sim que é o contador, ele começa em 0. Então, por que eu estou fazendo essa linha de cima aqui, né? Porque lembrando que vetores, quando nós declaramos vetores, eles precisam receber um tamanho, tá certo? Então, já estamos ali efetuando essa criação. E o count animais, como eu disse, o pet shop ele começa vazio, então eu não preciso passar um valor para aquilo ali, ok? Muito bem. Agora vamos implementar cada um dos métodos que nós temos aqui abaixo, começando pelo receber animal. Então, o receber animal, basicamente o que ele vai fazer? Primeira coisa, ele tem que verificar se a nossa capacidade de animais aí, se ela não está acima do limite, tá certo? Então vamos lá. This.countAnimais. Se this.countAnimais, que é o contador de animais, mais um for menor do que this.animais.length, ou seja, se eu acrescentar um no contador de animais e comparar com o tamanho do vetor, e isso ainda for menor, significa que eu ainda tenho espaço para comportar mais animais. Então, dessa forma que eu vou fazer. This.animais, que é o nosso vetor de animais. Então, lá no nosso vetor, o que eu vou fazer? Eu vou, na posição countAnimais mais, ou seja, eu vou colocar na posição que tem a variável e depois eu vou somar mais um na mesma variável. Eu vou pegar o animal que está chegando como parâmetro e vou guardar no vetor. Ok? Muito bem. Esse método volta booleano, então se ele conseguir colocar um animal ali na estrutura, ele volta um true. Se não, ele volta um false. Muito bem. Vamos agora para o método alimentar animais e para os demais. Bom, o alimentar animais, da mesma forma, ele sempre, primeiramente, ele precisa interagir todos os animais que nós temos lá no nosso vetor. Então, para isso, o for vai nos ajudar. Então, eu vou criar aqui for int i igual a 0, ou seja, um contadorzinho começando em 0, desde que i for menor do que this.countAnimais .length. Não, perdão, this.countAnimais. Eu não estou comparando com o vetor, eu estou comparando com a variável. Então, desde que o i seja menor que o contador de animais, eu vou interagir o meu for e a cada iteração eu vou fazer um mais aqui na variável i no final, ok? Muito bem, o que nós vamos fazer aqui? Primeira instância, eu vou extrair um animal lá do nosso vetor, this.animais, na posição i, muito bem, e aí o que nós vamos fazer? Eu simplesmente vou armazenar uma variável booleana, o resultado da chamada do seguinte método, animal,
ponto alimentar-se, passando ali a quantidade de comida que foi passada no parâmetro mais acima. Se o resultado ali, ou melhor, eu deixei resultado, mas eu vou, só para ficar mais significante, e vocês lembrarem, o método alimentar-se ele volta um booleano significando se o animal terminou de comer ou não. Então vou criar um boolean comeu, e vamos dizer aqui, se o animal não comeu, olha como fica legal a legibilidade. Se o animal não comeu, eu simplesmente vou fazer o quê? Eu vou imprimir em tela, basicamente o quê? Animal, vou dar um relatório aqui, não quis comer, mais à frente eu vou colocar o nome do animal e suas informações através do método getInfo, tá certo? Então, o método alimentar está pronto, vamos para os demais, que são os brincar e passear e assustar. Bom, para facilitar um pouco a minha vida, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um método, a princípio eu vou alterar aqui o marcador dele para privado, mas em breve nós vamos entender em detalhes o que isso significa. Basicamente, private void interagir com animais, esse vai ser o nosso método. Esse método de interagir com animais, ele vai receber um double distância e ele vai receber também um int velocidade. Tá certo? O que esse método vai fazer? Ele vai implementar um for, assim como o nosso exemplo anterior, para um int i começando em 0, enquanto o nosso i for menor do que this.count animais, e vai fazer um i++. Aí na linha de baixo o que ele faz? Igualzinho o método de cima. Ele extrai um animal é igual a this.animais na posição da variável i, prontinho, já extraiu um animal. Aí o que ele vai fazer aqui? Basicamente, nós vamos chamar o método animal.brincar, ok? E depois eu vou fazer o quê? Depois eu vou chamar um boolean andou igual a animal.locomover. Então, basicamente, eu vou pedir para que o animal se locomova uma distância e uma determinada velocidade que ambas foram recebidas pelo parâmetro. E aí, assim como nós fizemos lá no método comer, deixa eu fechar aqui para aumentarmos o espaço de tela. Basicamente, eu vou verificar. Se o animal não andou, lembram lá do operador unário, negação, né? Novamente. Se o animal não andou, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou colocar uma mensagem aqui. Animal não quis interagir. Espacinho, mais animal. Ponto getInfo para sabermos quem é o animal que não quis se mover, que não quis brincar e por aí vai. Ok? Muito bem. Bom, criando esse método interagir animais, o que isso me traz como facilidade? O método brincar com animais, eu não vou implementar. Eu basicamente vou dizer que toda vez que eu for brincar com os animais, na verdade eu vou interagir com eles. No entanto, eu vou passar a distância ali como parâmetro. E aqui à frente eu vou dizer, toda vez que eu for brincar com o animal, eu vou brincar com ele na velocidade, ele vai se locomover, na velocidade rápida, ok? E toda vez que eu for passear com o animal, eu também vou interagir com animais, no entanto, eu vou interagir na velocidade normal. Olhem só que beleza. Então, ao invés de eu criar todo esse código duplicado aqui e aqui, eu criei ele uma vez só e só chamei a partir dos dois métodos de cima. Tá certo? Fica bem tranquilo trabalhar dessa forma. Agora vamos fazer o método assustar animais. O método assustar animais, ele é bem parecido com o interagir, então provavelmente nós poderíamos fazer o mesmo com ele, mas depois eu convido vocês a pensarem um pouquinho nisso. Tá? Então vou até copiar o método aqui para sermos um pouco mais rápidos, mas a diferença básica é que o método assustar animal, ao invés de brincar, ele chama aqui o assustar, tá certo? E
E basicamente aqui na velocidade que não foi recebida pelo parâmetro, vamos imaginar aqui que quando eu assustar os animais, todos eles vão se locomover na velocidade rápida, certo? Bom, então está aqui a nossa classe Pet Shop do nosso modelo, já implementando interfaces e tudo mais. Agora só falta realmente nós finalizarmos aqui todo o nosso modelo. Mas antes disso, eu já vou deixar criado também mais um método, eu acho aqui, só para que depois a gente possa invocar na classe principal e entender tudo que está devidamente declarado, que é o seguinte, vamos vir para cá, eu vou criar aqui um public void relatório geral, acho que eu acabei excluindo uma chave aqui sem querer, relatório geral. Esse public void relatório geral é bem simples, ele basicamente vai implementar um for. Esse for ele vai interagir também lá com o nosso this.countAnimais, para não estourar o limite do vetor. E o que ele vai fazer aqui é um systemout, basicamente imprimindo cada um dos animais que nós temos dentro aqui do nosso pet shop. Animais e ponto getinfo. Deixa eu ver se não temos chaves a mais aqui. Aqui não. Essa está fechando aqui. Ficou um pouquinho estranha a indentação. Eu vou clicar com o direito do mouse aqui. Format. Prontinho. Só para acertar aqui a indentação e ficar bonitinho o código, tá certo? Bom, muito bem. Então agora está 100% pronta a nossa classe. Então vamos agora para a classe principal. Na classe principal, então vamos criá-la aqui também no pacote, para que a gente possa testar todo esse desenvolvimento. Vou criar aqui principal. A classe principal, ela por sua vez, só vai ter lá um public static void main, para que nós possamos fazer todas as coisas. Ela vai declarar aqui um pet shop. Pet shop é igual a new pet shop ABC, não posso fazer um new de pet shop, porque ele é uma interface, e aqui eu estabeleço a capacidade. Vamos dizer que ele é capaz de comportar 10 animais. E aí o que nós vamos fazer? Nesse pet shop, neste pet shop, nós vamos basicamente adicionar animais, nós chamamos de receber animal, melhor dizendo. Nós vamos receber animais, e aí aqui a cada linha eu posso colocar um novo animal. Seja ele um new gato, por exemplo, um new gato, então, aqui está, ou um novo cachorro. Lembrando que os construtores eles recebem uma pessoa, um nome e uma raça. Bom, o nome é fácil, posso colocar aqui, por exemplo, o nome da raça que é siamês, ou melhor, peraí, está alguma coisa invertida aqui, deixa eu ver lá o construtor da classe gato. Pessoa, nome e raça. E a classe animal, como ficou? Ah, tá certo. Ok, então eu estou me esquecendo aqui dos pontos. Então, basicamente, ele tem ali siamês e o nome dele aqui pode ser Floquinha, pronto. E aqui eu tenho que passar um dono. Aqui eu tenho duas opções. Ou eu posso, na linha de cima, criar uma pessoa, p igual a new pessoa, por exemplo, né? Aqui passar os parâmetros do construtor de pessoa, deixa eu dar um Ctrl espaço para vocês verem. Então aqui basicamente o nome é Joana, e a Joana tem 35 anos, por exemplo, e aí eu posso passar a pessoa aqui como parâmetro. Então vejam só, eu crio lá na linha de cima e passo como parâmetro na linha de baixo. Ou se vocês preferirem, eu vou deixar assim, desta forma aqui neste exemplo, ou se vocês preferirem eu poderia fazer assim, eu vou na linha de baixo colocar um segundo animal lá no nosso pet shop, tá certo? Mas dessa vez eu vou colocar um cachorro, só para fazer uma variação aqui. Cachorro, ok? E aí ao invés de eu utilizar uma variável pessoa de fora, eu posso já criar a pessoa aqui dentro. Posso fazer assim, ó, new pessoa. Então, esse cachorro é do Carlos, ele tem 31 anos, o cachorro dele é um pastor, por exemplo, e assim por diante. E o nome dele é
Totó. Certo? Então todas essas coisas aqui a gente pode ir implementando aí de acordo com a necessidade, tá certo? Muito bem. Além disso, nós temos... vamos já invocar os métodos lá para que vocês possam ver como que essa classe ela vai operar, tá? Então vamos lá. Vamos só receber 2 animais de momento, vocês podem colocar mais aí se necessário. Aqui na linha de baixo o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui shop.brincar com animais. Opa. Pet shop. Brincar com animais. E eu vou passar uma distância como parâmetro. Só para que a gente saiba o que está acontecendo, eu vou dar um system out aqui colocando brincando com animais 1, para que nós saibamos o que está acontecendo. E depois no final eu vou falar pet shop me dê um relatório geral, onde ele foi parar, como foi que nós criamos lá no pet shop. O último método foi relatório geral, isso mesmo. Ah, mas nós implementamos ele na própria classe. Aqui nós não vamos consumir chamar o método relatório geral, porque ele foi criado na classe PetShop e não na interface. Tá? Então, como a variável que eu estou utilizando aqui é da interface, eu não vou conseguir fazer isso. Tá? Na verdade, ou nós deveríamos implementar aquele método na interface, ou eu poderia fazer assim, que não é muito bonito, mas, pelo menos para que vocês também saibam aí como fazer isso, né? Eu posso fazer um casting para PetShop ABC de volta, e eu posso colocar aqui basicamente um relatório geral. Tá? Não é muito bonito, mas só para que vocês saibam o que está acontecendo. Né? Como a variável é do tipo PetShop, a interface PetShop não tem o método relatório geral. Quem tem é a classe PetShop ABC. Então o que eu fiz? Eu peguei a interface, converti de volta para a classe e chamei o método. Aí sim ele me deixa chamar. Vamos executar esse código. Olhem só. Bom, basicamente, eu mandei ele brincar com animais e nenhum animal quis interagir. O animal não quis interagir porque ele é um gato, a energia dele é 0. O animal não quis interagir porque ele é um cachorro, a energia dele é 0. Tá certo? Justamente porque os dois animais eles foram inicializados, né, através lá do construtor cachorro e gato. Eles chamaram o construtor de animal, construíram um animal. No entanto, o atributo energia que está aqui ele não foi inicializado. Então, por esse motivo, os animais seria como se eles já tivessem chego ao pet shop totalmente sem energia. Então, vamos melhorar isso aqui já. Eu vou colocar aqui um int energia. Eu vou aqui embaixo falar que this.energia é igual à energia que está sendo recebida como parâmetro. Isso na classe animal. Fiz na classe animal, quebrou a classe cachorro, porque o construtor não está recebendo. Então, aqui da mesma forma, eu vou apagar isso aqui e vou inserir novamente o construtor. Vejam que agora eu já coloquei energia, tá? Da mesma forma eu vou fazer com o gato. Para quem tiver curiosidade, pessoal, que eu já estou fazendo intencionalmente para que vocês conheçam um pouco mais da IDE, tá? Se vocês fizerem um Ctrl I, ele abre uma janelinha com alguns geradores. Aí você tem aqui o gerador de construtor e ele já gerou o construtor devidamente como necessário, tá? Voltemos para a principal. E agora só falta então aqui recebermos a energia dos animais. Então vamos imaginar que o gato ele chega com uma energia de 2 só, ele está esgotado, e que o cachorro chegou com uma energia de 40. Vamos executar de novo o nosso exemplo. E lá está. Na primeira tentativa de interagir com os animais, somente o gato não quis brincar. O cachorro brincou normalmente porque ele tinha 40 de energia, ele tinha energia suficiente para isso. No entanto, se eu ficar aqui tentando brincar com os animais mais algumas vezes, certamente uma hora o cachorro vai cansar e não vai brincar mais. Tá? Eu coloquei 40 de energia, eu coloquei um valor muito alto. Deixa eu diminuir aqui para 10. Executando. Lá está. Aqui. Da primeira vez. Logo na primeira o cachorro já não quis brincar também, porque eu acho que eu diminuí demais até a energia, né? Mas de qualquer forma, aqui vamos deixar 20. Tá? Mas de qualquer forma vocês podem ir brincando aqui, invocando os métodos da PetShop para ver o comportamento. Né? Então você pode fazer aqui um this.petshop, alimentar animais,
passando um outro valor aqui de comida, por exemplo. Então se você fizer assim, ó, vamos lá. Eu vou colocar um system out aqui em cada linha, só para a gente observar. Prontinho. Então aqui brincar com animais 1, brincar com animais 2. Aqui é, na verdade, alimentando animais 3. E aqui é um brincando com animais, passo 4. Executando o código. Vejam só. Então, no primeiro brincando com animais, o gato já não quis brincar de cara, tá? Porque a energia dele estava muito baixa e lá está o motivo. Minha energia atual é 0, meu dono é Joana. Na segunda tentativa, tanto o gato quanto o cachorro não quiseram brincar. Aí eu fui, mandei alimentar os animais, ok? E aí ele já disse, ó, o gato não quis comer porque a energia encheu, eu dei muito mais comida do que ele suportava, e a mesma coisa aconteceu com o cachorro. Nessa linha 4, aí os dois brincaram, não teve relatório de erro. E aí no final eu imprimi um relatório geral e o gato saiu com energia de 96 e o cachorro saiu com energia de 89. Ok? Muito bem, pessoal. Então esse é um exemplo bem completo, né? Então aqui nós trabalhamos, lembrando, herança, classes abstratas, interfaces, criação de construtores e por fim implementando tudo isso aqui numa classe principal, sem falar do uso do if, do for, de operadores unários e por aí vai. Então é um exemplo bastante completo e espero que todos vocês tenham gostado.